Bora começar? Bora. Papo Tech hoje interno. Vamos falar de IA, certo? Então, tô com o Léo, nosso diretor de marketing. Contar umas mentiras aqui com a gente hoje. Claro. Seja bem-vindo. Obrigado. PH, meu sócio, querido. E nosso novo diretor de operações, Fabiano Brito. Seja bem-vindo ao podcast. Você já veio aqui, né? Você Obrigado, já. Convidado agora. E agora aqui, como Parte, Maiter. Como Maiter. ó. Seja Vestindo a bem-vindo. Aí, ó, até camisa. de camisetinha. Chegou um kit de onboard que o marketing mandou no negócio. Não. Tudo E chegou. conectado, Tudo conectado. E chegou agora, assim. Acabou de Boa. chegar. Certo. Top. Bom, assunto de hoje, IA, né? Tema mais do que da moda. Acho que agora a gente está tendo a oportunidade de participar de uma transformação. Muitos falam que vai ser como foi a internet. Outros falam que é muito maior do que transformação digital. Mas a gente está tendo a oportunidade de participar e queremos marcar presença na vanguarda aí da tecnologia. Eu queria começar falando sobre fracasso, né? Então, a gente já percebeu no mercado empresas falando sobre, putz, investi, não tive resultado, o board me deu budget, mas estão me cobrando agora e não vingou. O ROI não veio, é isso. Acho que essa é o grande mote aqui. Queria saber a opinião de vocês, começar pelo Fabiano. Por que você acha que a gente está tendo tantas falhas em projeto de inteligência artificial? Eu acho que tem expectativas irreais, assim, sobre o que é possível fazer, né? Eu acho que tem um primeiro ponto que é classificar. Olha, a gente está falando de que IA, né? Então, essa IA que está no hype, é a IA generativa. Legal, né? Qual que é a expectativa de verdade, mas de uma forma bem organizada, ou seja, eu vou olhar para trás e vou falar assim, beleza, ROI, a gente falou de ROI. Qual que é o ROI que eu quero? Ou seja, aonde eu posso colocar? Não olhar para a inteligência artificial pensando, eu preciso fazer algum projeto de inteligência artificial aqui dentro. Né? É como está sendo discutido hoje nas empresas, praticamente, né? Uhum. Estou sendo cobrado, preciso de alguma forma colocar para rodar Exato. alguma coisa. Exato. Está tendo essa cobrança. E aí, o que o gestor de tecnologia, qual que é a postura correta que ele deve ter? Né? Na minha visão, o cara tem que olhar e começar a ir para a prancheta. Assim, peraí, que problema eu quero resolver? A tecnologia já está no ponto de resolver isso? Como é que eu experimento isso com uma metodologia que me dê segurança de que eu vou estar fazendo isso do jeito certo? Boa. PH, tem um ponto? Eu acho que, indo em linha do que o Fabiano trouxe, eu acho que em muitos dos bate-papos que a gente vem conversando, há uma cobrança, de fato, pelo uso e não se sabe nem por onde começar. E aí se começa de uma forma totalmente aleatória, sem uma né, fazer um trabalho de entendimento de fato do seu cenário, entender quais são as possibilidades, quais são os possíveis ganhos. E aí sai colocando sem saber qual ferramenta você vai precisar usar, como você vai usar. Isso de fato te toma tempo, te toma esforço, se ocupa seu time que deveria estar olhando para alguma coisa, estar olhando para isso. E aí no final das contas, pela falta talvez do planejamento e da estruturação, você não tem o resultado esperado e aí acaba tendo uma negativa de que, cara, não estamos tendo resultado em cima do Não tá valendo projeto a de inteligência pena, artificial. né? Ele não está valendo a pena, exato. Então, acho que fazendo as coisas de uma forma planejada, não é que você vai ter uma garantia de sucesso, mas você vai ter uma minimização de, talvez, falhas ou chegar mais próximo possível de ter ganhos plausíveis em relação à implementação. Então, de fato, eu acho que hoje falta esse planejamento um pouco mais adequado, com calma, criando os alicerces de fato para ter o resultado esperado, ou buscar o resultado esperado em relação àquele investimento. Você acha que faz sentido a empresa se questionar entre, olha, em que grau de maturidade que eu estou com relação a IA e pensar assim, beleza, eu preciso de um letramento, eu preciso de aculturamento, eu preciso de ajuda na adoção para que a empresa entenda o que é e que tipo de problema que pode ser resolvido com IA e até de um ponto de vista de talvez ter um olhar de fora para identificar oportunidades que de fato dariam ganho com IA generativa. Dá para classificar isso, a empresa que já está no grau de maturidade, eu já tenho um backlog, eu já sei o que eu faço com IA generativa e preciso de alguém para me ajudar a implementar. A outra a gente ainda está um passo atrás, a gente ainda não identificou o que é IA, a gente está se perguntando, mas essa IA generativa pode trazer algum benefício para a gente de verdade? Eu acho que dá para ver que as empresas estão chegando para a gente com esses dois pontos, né? Ou o cara já tem um backlog,
ou o cara ainda não tem e nem sabe o que dá pra fazer com isso, né? E Eu quando acho vai Não, Desculpa, não, Caio, não. não ia falar. Quando vai mapear, descobre que tem oportunidade pra caramba, né, cara? E Exato. o desafio é escolher, né, muitas vezes. E outro ponto só, adicionando o que eu ia mencionar, de também tentar calibrar, eu acho que às vezes falta também, o tipo de iniciativa, principalmente quando você tá nesse começo, assim, de implementação de IA, é acomodar a iniciativa ao perfil da empresa. Porque tem empresas que tá preparada para o moonshot, para já começar pensando em IA, em coisas super disruptivas. Tem empresa que pô, você sabe que não vai se acomodar a esse tipo de coisa. Começa com coisas menores, com coisas de ganho de eficiência interna, que tem risco menor, mais fácil de lidar. Então, acho que adicionando aí ao ponto, também tem esse lado, muitas vezes até das lideranças, né? De conseguirem analisar o ambiente em que elas estão inseridas e pensar, cabe um moonshot aqui? Porque às vezes eu vou ter que começar mais simples para pôr o pé na água, provar valor e aí sim depois começar a ir gerando impacto para negócio, etc. Então, acho que tem caminhos, assim, né, para Exato. conseguir dar os primeiros passos. Acho que tem uma lacuna, que eu acho que é onde a galera tem falhado, que assim, é importante molhar o pé, e você colocou sobre os estágios, né? Putz, eu preciso fazer um letramento, ou eu já passei dessa fase e eu vou começar a mapear as oportunidades que você falou. Quando você pula essa etapa de, putz, eu não sei, eu preciso começar a molhar o pé, e eu trato como eu já sei, eu vou começar a achar as oportunidades e botar as coisas para rodar, e os projetos falham. Essa experimentação ela é necessária, de você molhar o pé, entender, conversar sobre, etc. Mas ela tem que ser tratada como experimentação. Isso. Tem dinheiro envolvido? Tem, mas esse dinheiro ele tem que ser aplicado em experimentação. Eu tô, cara, vou testar, vou aprender, eu vou falhar. Ele não é um projeto que já vai pra rua, escala e não sei o que e tal, e aí quebra a cara. Porque sai colocando qualquer LLM, acha que resolve qualquer problema. Então, putz, letramento, entender, aí mapear as oportunidades, olhar de fora acho que é essencial. E aprender a nadar nessa água, né, velho? Acho que é um dos desafios, né? Começar a tirar a coisa do campo teórico, né? É importante conseguir dar. Eu acho que até, conectando com o Caio trouxe também, é um dos maiores, né, o que a gente tava até discutindo, um dos maiores mitos do uso da inteligência artificial hoje, generativa, é achar que ela é a bala de prata de tudo e que ela vai resolver todos os problemas da empresa do dia para noite. Então, acho que mapear de novo, né, mapear, entender o que você quer e olhar o que você tem de portfólio de possibilidades e soluções e conectar a melhor solução ao seu problema. E às vezes você não vai ter a solução para o seu problema e você tem que entender que não adianta você tentar colocar, eu sempre gosto de fazer o quadrado no triângulo, né? Cara, não adianta você tentar forçar porque você não vai ter o retorno esperado. Eu acho que é o momento que as empresas deveriam parar e exercitar isso, né? Até porque do dia para a noite surge um novo modelo, surge uma nova versão, surge um negócio completamente diferente e você tem que tomar cuidado com isso também, né? Então, acho que essa questão do né, o IA generativo é a bala de prata de todas as soluções. Eu acho que, de fato, tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Vou tentar fazer um paralelo aqui. Quando a gente fala assim, né, putz, tem vários modelos, tem várias coisas sendo lançadas, e é bizarro, de noite, você não... A gente estava falando semana passada sobre o tanto de ferramenta que nasce e morre. E geralmente, posso estar errando aqui, mas existe uma grande probabilidade das Big Techs estarem matando essas ferramentas. Então, do mesmo jeito que eles ajudam a nascer, putz, vem e mata. Como a gente cria uma alternativa sem passar pelas Big Techs, tentando usar ferramentas menores? Vocês enxergam alguma coisa de... Ou a gente tá ferrado, cara, vão ser as Big Techs, empresas enterprise acho que vão ter que caminhar para uma Big Tech? Olha, a minha experiência, a gente tem uma escolha para fazer, que eu acho que os clientes também têm, que é com relação à stack que ela vai usar. Então, eu tenho hoje como construir tudo que eu construiria com ferramentas de uma Big Tech, com ferramentas open source de mercado, já com níveis de suporte bem poderosos mesmo, focados em enterprise. Então, tem camadas de contratação onde eu posso ter aquilo rodando na minha infraestrutura, dentro dos meus controles, dentro dos meus padrões. Eu posso, inclusive, hoje, com esses modelos LLMs, eu posso pegar um modelo desse e rodar dentro de uma infraestrutura cloud minha, com total controle, com total autonomia. Perfeito. Né? Então, hoje tem recurso para isso, tem... Poxa, se você navegar num Hugging Face da vida, procurando por modelos, você vai encontrar modelos muito específicos. Né? Tive experiência de desenvolver uma inteligência artificial para criar imagens de produtos para e-commerce.
Então, imagina, o cliente recebia do fornecedor a imagem do produto num padrão que não era um padrão adequado para o e-commerce. Então, às vezes, era uma peça de roupa em cima de uma mesa. Tiraram uma foto desse jeito. Mas no e-commerce eu preciso que tenha uma modelo usando aquela roupa. Só que eram mais de 300 mil produtos diferentes. Então, o tempo que ele levaria para fazer o go-to-market disso dentro do e-commerce dele era gigantesco. E as IAs, na época, elas ainda não tinham tecnologia suficiente para fazer consistência do personagem. Então, a cada foto que você mandava gerar, ele mudava um pouco, ficava muito estranho aquilo, né? E aí a gente encontrou um modelo no Hugging Face feito por uma startup em Singapura que disponibilizava aquilo no GitHub ali, que você baixava e fazia um treinamento simples do modelo e você já conseguia disponibilizar ele. E você tinha muitos parâmetros ali para configurá-lo e tudo mais, e eu não ia depender de nenhuma, né, tecnologia específica e dava total autonomia para o cliente. Então tem hoje, dá mais trabalho às vezes, mas aí você tem um payback lá na frente. Entendeu? Bem legal. Eu acho que o ponto nisso é, de fato, acho que é a sua experiência em tecnologia, de fato, né? Uma coisa é você pegar algo já encapsulado de uma grande empresa, onde que é muito mais user-friendly, de fato, muito mais fácil, simples do uso, do que você ter que ir lá no Hugging Face, baixar o modelo, você colocar ele para rodar. Então, acho que depende do seu nível de conhecimento técnico, de fato. Tem coisas que facilitam ou não no processo. Mas eu não acho que tem muita empresa que está falhando e está se decepcionando com a IA, porque ela não tem a visibilidade disso. E ela está entendendo que ela vai descobrir isso tudo sozinha e vai sair do outro lado sozinha e, não, daqui que eu me viro e tal. A gente tem se esbarrado com esse tipo de coisa, né? Tem. Então, poxa, clientes trazendo ideias de que ou eles querem o ahá de solução, né? Ou querem fazer tudo dentro de casa, porque às vezes tem receio do como usa a ferramenta, como às vezes compartilhar informações ou coisas do tipo, né? Tem uma questão de governança envolvida. Exato. Né? Então, acho que tem um complicômetro aí no dia a dia ainda que tá todo mundo meio perdido ainda, sem saber como fazer, como usar e com receio. Então, acho que a gente tá num momento bem nebuloso, de fato, em relação a tomadas de decisões nesse sentido. Sim. Vocês têm uma visão sobre quando vale a pena buscar ajuda e quando vale a pena desenvolver interno, assim? Eu tenho uma opinião, assim, de... Existem negócios onde me parece que a IA pode ser um fator estratégico no sentido de ser o motorzinho que mexe no ponteiro principal da empresa. Pegar os aplicativos de delivery. Para mim, ali, tipo, IA pode ser é a diferença entre player A e player B, muitas vezes, assim, em termos de capacidade de encontrar entregador, capacidade de identificar o pedido que você deveria fazer agora. Nesses casos, me parece que faz sentido uma questão de eu preciso ter algo proprietário porque a IA é quase que o core do meu negócio, muitas vezes. Mas tem outros em que às vezes eu fico na dúvida de, tipo, por que não pedir ajuda, sabe? Tipo, por que não ter um reforço externo para poder tocar essas coisas? E às vezes parece que tem um bloqueio cultural mesmo, assim, de tipo, não, IA eu tenho que tocar tudo dentro de casa, eu tenho que ter as respostas. Vocês sentem isso também? A gente tá naquele momento da novidade que todo mundo quer o protagonismo. Todo mundo quer o protagonismo. Eu acho que é natural, assim, a gente acho que vai ter que administrar isso, né? Até que isso vire uma... Que a palavra da IA seja espalhada. Todo mundo seja evangelizado nessa questão, assim. E, cara, eu sou um pouco até... Concordo contigo quando você fala assim... Delivery. Cara, o modelo de IA, ele já é, na verdade. Acho que já é Os modelos já são um fator diferencial. E fala-se muito de IA como diferencial estratégico, etc e tal. Mas, cara, quando eu olho para as empresas nível Brasil, eu acho que a gente está alguns passos atrás. Principalmente quando a gente fala de IA, 90% das pessoas falam em eficiência. A gente tem aquela discussão de putz, eficiência tem um limite, ela vai se esgotar, e aí a outra ponta é escala de demanda, como que eu... Né? Novas fontes de receita, experiência né? Novas fontes de receita. Como é que eu trago dinheiro além de fazer mais com menos? A frase mais clichê do mercado. Só que do mesmo momento que eu acho isso importante, olha pra cá que a geração de demanda, o dinheiro, a IA é escalável pra caramba. A gente não conseguiu resolver o que a galera tá falando aqui ainda, de eficiência. E aí, putz, empresas tradicionais, na hora que você começar a esbarrar num cenário onde o seu competidor faz muito mais gastando menos ou a mesma coisa que você,
aí o calcanhar vai começar a apertar dessa galera. Vai. Aí acho que a corrida vai começar. A hora que virar diferencial competitivo, assim, que o cara começar a ver, tô perdendo porque o cara investiu mais. Isso aí. E antes, Afetar experimentou preço, afetar antes. demanda, afetar... Cara, vai ser... Aí vai doer. Aí vai doer. Capacidade produtiva é diferencial na veia, né? Mas eu acho, Léo, na nossa provocação sobre fazer interno ou externalizar, eu vejo em 2 momentos, assim. Um é, putz, cara, tô escalando de um jeito surreal e tô gastando muito dinheiro. Uhum. Cara, às vezes faz muito mais sentido eu tentar ter algo dentro de casa do que você fazer o lock-in Sim. com alguma Big Tech ou o que for. Porque aí, cara, eu escalo, eu mexo no modelo e etc, né? O custo é menor, teoricamente. Ou, de fato, eu cheguei num momento onde a tecnologia que está sendo provida para mim não me atende 100%. Uhum. E aí faz sentido eu trazer para dentro de casa para eu poder ajustar e tunar ele da forma que eu preciso. meu negócio. Então, o iFood, por exemplo, tem o próprio LLM dentro de casa, até onde eu sei, pela necessidade, de fato, de fazer ajuste de ponteiro e, cara, ter o controle total para fazer as coisas acontecerem ali, né? Uhum. Então, acho que eu vejo esses duas manobras para terceiriza ou internaliza, sabe? Esse modelo. Bom. Então, acho que seria nesse caminho. Bom. Quer ver um exemplo, até para tangibilizar para a galera? Você começou a pilotar IA lá no marketing já faz alguns meses. Uhum. E a gente já tem uma série de tarefas que antes eram feitas ou com mais tempo ou com mais pessoas, mas sempre por pessoas, inclusive. A gente chegou já a ter essa discussão lá atrás de, olha, o Léo apresentou pra gente, ó, tudo isso aqui eu tô fazendo com IA. Cara, tô fazendo isso e tal. E aí, o que a gente faz com o time? A gente já teve, você já me perguntou isso. A gente vai cortar ou fazer mais? A gente decidiu por não vamos cortar ninguém, vamos entregar mais coisas que a gente não conseguia olhar. A gente vai começar a olhar porque tem mais braço disponível. Pega a mesma, não sei se isso, até acho que isso já é um cenário real, tá? Uma consultoria de tecnologia que não fez isso. Cara, eles estão gastando mais do que a gente em marketing e provavelmente entregando coisas menores. Sim. Né? Então, a gente já tá nesse momento. Assim. Isso já começa a virar diferencial competitivo, já começa a impactar. Exatamente. Já começa. Com coisas simples que a gente foi fazendo e experimentando e tocando, etc. Ainda falando de experimentação, queria falar com vocês um pouco sobre MVP. A gente tem lá o conceito de MVP do mercado, né, os post-its bonitinhos da era da inovação ali, etc. Quando a gente vem para um cenário de MVP com o GenAI, a gente fala que tem que ser não pode ser só um chatzinho legal. Quais são os princípios que vocês entendem como necessários para a criação de um MVP com IA generativa? Dado que eu já sei onde eu quero chegar, a gente precisa ter uma conversa sobre os dados, sobre os inputs. Então, da onde vai vir a informação que vai me dar garantia de um resultado lá na frente confiável? Então, o input, ou seja, com que base de dados eu vou construir essa IA. E aí eu vou definir o seguinte, olha, isso aqui é um resultado positivo, ou seja, tem até um termo de golden standard, ou seja, se o output daquela IA for isso aqui, excelente. Se o output for para cá, não, isso aqui é um dado errado, isso aqui é errado. Ter essa definição clara, que a maioria dos projetos começam sem isso, tá? Ou seja, eu tenho aqui a fonte, eu tenho se for por aqui, isso aqui pode ser até foi feito por um humano, sabe? Então o humano fez e ficou bom, foi aprovado, foi pro ar, entrou em produção, Um caso etc. de sucesso. Caso de sucesso. Aqui é o caso de fracasso. Aqui é o padrão que eu não quero. E eu vou começar a dizer para a IA o como ela chega aqui, ou seja, eu vou dar para ela uma cadeia de raciocínio das etapas que foram feitas pelo humano para chegar aqui. E vou dizer para ela, olha, esse é o tipo de padrão que eu não quero que você repita. Com isso, você ganha o potencial de ter aqui no meio disso uma validação automática, os guarda-reios que vão garantir que o caminho para validar aquela informação é esse. Então, pensando em MVP, mesmo uma POC, se eu conseguir começar
com essa definição entre o dado de origem, o dado de sucesso e o dado de fracasso, eu já tenho um pontapé inicial assim muito bom para implementar várias metodologias aqui que vão me garantir o sucesso desse MVP. Legal. É saber o que você está validando de fato, né? É saber o que você está validando. Tem essa também, MVP por MVP. Qualquer coisa pode ser MVP. Como é que eu sei se ele deu certo ou não? A gente já participei de projetos que trabalhavam a parte de edição de vídeo, etapa de pós-edição. Então, pegava o que a gente está fazendo aqui, tinha um vídeo gravado, e aí tinha que colocar efeitos, fazer troca de câmera, às vezes estava tendo uma apresentação, colocava aquela apresentação em alguns momentos, colocava palavras-chave, então alguém falava alguma coisa assim, aí ele já colocava a palavra-chave ali e tal, para a pessoa prestar atenção. Isso tudo feito com inteligência artificial. O que eu precisava? Para começar aquele projeto. Saber, fala assim, cara, me mostra como o vídeo chega bruto, ou seja, o dado original, e aquele vídeo que foi sucesso, ou seja, como é que ficou no final. E o errado, tipo, isso aqui não foi bom, não deu para subir e tal, não sei o quê. Pronto, com isso eu já consigo me valer do potencial da inteligência para discernir o que é certo e o que é errado. Entendeu? E aí eu já sei, se a IA tá me fazendo chegar nesse ponto, eu tô tendo sucesso. E isso, quando a gente joga para escalar, do tipo, eu vou ter muitas e muitas pessoas utilizando esse aplicativo para ganho de produtividade, para esses vídeos serem editados automaticamente, eu tenho como fazer com que automaticamente, existem plataformas para isso hoje, então a gente pode implementar processos mesmo de LLMOps para pegar o resultado disso, fazer todos os testes automatizados e entender se aquele vídeo está no padrão do Golden Standard ou não. Né? Isso vale para tudo, para transformação de conteúdo, para conversa. Então, imagine que eu estou usando um agente que vai fazer algum tipo de negociação com o meu cliente. Poxa, eu consigo olhar no histórico e ver as negociações que foram bem-sucedidas? Vou separar e vou definir elas como sendo o padrão standard. Aí que eu tiro o potencial da inteligência artificial generativa. Porque ela é capaz de gerar insights em cima disso e dizer, olha, o cara está deixando de oferecer o produto tal, ele não está conduzindo a negociação da forma correta, mas eu não estou fazendo um prompt genérico para ela. Eu estou fazendo um prompt dando exemplos do que ela pode fazer ou não. Entendeu? E, cara, isso é a base do machine learning, né? Isso é a base também do machine O que a learning. gente discute sei lá, já que eu acho profissionalmente falando, pelo menos há uns 8, 7 anos já se discute sobre isso. Eu lembro de fazendo testes e tal. Acho que até mais, vou ver. Eu Não, diria que que eu bem mais. particularmente você. eu comecei a mexer com machine learning e tal. E aí é o processo de você ensinar a máquina do que é aceitável e do que não é, né? Os labels e etc. Então, Aprendizado supervisionado. Etc. exato. A inteligência artificial generativa hoje nada mais é do que, lógico, o potencial, a potencialização disso, mas é ensinar, né? Dar esse treinamento de fato para a máquina do que você espera como o padrão ouro ali, né? De resultado. Então, acho que é a evolução de fato do que a gente já vem discutindo há muito tempo. A diferença agora é que a gente está com um potencial de processamento de parâmetros Absurdamente. gigantesco. A gente começa a falar de deep learning, etc e tal. E a capacidade de racionalização também da IA generativa, né? Sim. Que é uma coisa. Aí é o elemento inédito dela, né? Exato. De poder pensar, não só aprender, mas pensar e entregar coisas por conta própria, né? Isso é muito louco, né? Sim. Tem um tema que eu particularmente... Putz, é um tema mais chatinho, assim, né? Que a gente fala de compliance. Compliance, governança, etc. Que, principalmente nos clientes da Maita, por exemplo, que são clientes mais enterprise, é um ponto que pega. São empresas grandes, que têm tem um histórico de responsabilidade. E tem algumas coisas que elas são consideradas inegociáveis, acredito eu. Desde rastreabilidade, quando fala de IA, fala muito de explicabilidade, Uhum. né? O que vocês acham? LGPD também, esquecendo, é muito forte. O que vocês acham que são pontos importantes quando a gente fala de compliance em IA, que a gente não pode esquecer, boas práticas, etc. O que dá para destacar disso tudo? Eu gosto de pensar que existem hoje já mecanismos de segurança que poderiam ser aplicados para projetos de qualquer tipo, onde eu vou fazer a anonimização de dado,
Então, eu já começo aqui respeitando as regras da LGPD. Então, olha, eu vou trabalhar com dado sensível, eu vou envolver dados pessoais das pessoas, eu consigo anonimizar isso, né? Eu consigo separar ali e trabalhar apenas as anomalias, as tendências, sem precisar expor os dados daquele cliente à própria IA. Entendeu? Se eu consigo, então a primeira etapa é uma anonimização. Entendeu? A segunda etapa é entender naquela empresa, olha, o que é regra, o que não é, o que é o compliance dessa empresa, o que para ela é relevante em termos de compliance, porque a tecnologia hoje em si, ela permite com que a gente realmente respeite todas essas regras. Todas mesmo, assim, do tipo, se ela quiser fazer errado, ela vai fazer errado. Mas se ela quiser fazer certo, ela tem como fazer isso muito bem. Então é ter essa discussão, é começar, isso eu acho que vale até para o MVP, até para não depois isso ser um entrave para aquela solução ir para a produção. Cara, aonde que estão aqui os guarda-reios que a gente precisa implementar para garantir que a gente não vai infringir nenhuma regra do teu compliance. Então, hoje tem tecnologia para isso. Legal. A questão da alucinação também é um ponto que é bem falado, né? Confunde bastante um pouquinho. Né? Confunde muito. Eu acho que assim, a gente ainda tem, cada vez mais essas IAs estão reduzindo a probabilidade de alucinação. Então, acho que o ChatGPT-5 ele saiu ali com uma taxa que antes era de 9,5 para 4,5 agora nessa versão 5. E o que a gente consegue ter do nosso lado para a gente se precaver em questão de alucinação? Hoje tem, novamente, né? Eu consigo ter plataformas hoje monitorando e validando as respostas da IA antes daquela resposta ser exposta ou ir para um próximo passo. E eu consigo ter, é muito comum hoje, principalmente em arquiteturas de multiagentes, eu ter um agente validador, um agente juiz, que muitas vezes tem até algumas arquiteturas que elas sugerem, olha, isso aqui eu vou pedir para 2 IAs diferentes. E aí o agente julgador decide qual resposta está mais adequada. Novamente, eu volto ao padrão ouro aqui para me perguntar e conseguir fazer essa validação. Então, nessa validação desse agente julgador, eu posso implementar aqui várias questões de validação com relação ao LGPD, com relação à segurança, com relação à alucinação mesmo, para saber, é fato? Como é que eu valido se uma informação é fato? Novamente, no começo daquele MVP, a gente definiu o critério de veracidade. Então, o output, como a gente vai validar se aquele output é verídico ou não é, se ele respeita as regras de compliance, tal. E ali eu consigo fazer essa validação. Entendeu? Então, dá para implementar esse tipo de coisa. E essa é o tipo da discussão que a galera precisa ter para começar o projeto. Né? E voltando para você, me corrija se estiver errado. Eu gostei muito do exemplo que você deu do input, dos exemplos positivos e negativos de output. Nesse caso, cabe para alucinação também, né? De você definir que tipo de alucinação não é aceitável, por exemplo. Porque talvez você tenha ali uma margem de tipo, esse cenário eu tolero, esse daqui nem pensar. E aí você consegue trabalhar em cima de casos mais específicos, né? Do que você rejeita absolutamente. Né? Tem uma expectativa real com relação à inteligência artificial. Muitas vezes ela está mais atrelada ao uso do usuário final ali, com essas ferramentas de produtividade, um aplicativo do ChatGPT e tudo mais. Que é uma expectativa real sobre dados que normalmente são dados fechados. Então, se aquele dado é um dado que normalmente ele está atrás de um login e senha, ter a expectativa de que a IA vai responder com veracidade, sem alucinação sobre aquele dado, é uma expectativa irreal. Então, se eu pensar, sei lá, jurisprudência para montar uma peça jurídica, a IA não vai. Pode ser até que ela acerte porque alguém divulgou aquela informação e, por alguma razão, a IA indexou aquilo faz parte da base dela. Mas, tradicionalmente, eu não vou ter isso, porque isso está por trás de um login e senha, de um tribunal que tem aquele processo. A mesma coisa, por exemplo, se eu quiser falar o seguinte, ó, qual é o percentual de projetos de IA que falham? Provavelmente isso está dentro de um relatório de uma McKinsey da vida,
que disponibiliza aquele relatório, depois você faz um cadastro e faz o download daquele PDF. Uhum. Então, ou aquele PDF que tem aquela informação é um insumo de RAG daquela IA, ou eu estou praticamente criando uma expectativa irreal. Ela vai alucinar, porque ela tem que responder. Né? E a gente sabe, a IA, o que ela faz? Ela é um mecanismo de completar. Então, ela entende aquele contexto e completa. Ela vai te dar uma resposta. E nisso ela vai alucinar, porque ela não tem o dado ainda. Então é um tipo de questionamento que tem que ser feito com relação ao que você espera aqui do outro lado. Entendeu? Eu acho até uma forma de tentar minimizar isso, talvez seja criar especificidades dentro da IA, né? Você criar de fato... Setorizar. Setorizar. Isso. IAs que sejam especializadas em cada um dos seus papéis para que você consiga talvez dar mais input e ter um output muito mais endereçado com o que você consegue, né? Então, acho que essa pode ser uma das estratégias aí de minimizar essas alucinações. Sim. Setor de saúde, você citou até o jurídico, acho que são cabíveis de... São completamente cabíveis, porque se você pensasse, não, peraí, eu quero ter um agente de alguma forma que vai apoiar dentro da área de saúde, seja em qualquer nível. Desde de um copiloto para o médico que está ouvindo ali a conversa dele com o paciente e sugerindo abordagem, sugerindo perguntas. Não precisa nem, vou colocar o agente ali para fazer o diagnóstico, mas para sugerir perguntas para aquele médico, para que ele fazer, escutando em tempo real ali, ou alguma coisa para a área de enfermagem, para trabalhar a troca de plantão ou coisa parecida. Essa IA, como dado de fundação, a gente pode alimentar ela com padrões, regulamentações daquele mercado específico. Entendeu? Isso é essencial para que ela responda da forma adequada. Entendeu? Para que ela identifique e respeite aquelas regras que provavelmente depois eles vão ser auditados sobre aquilo. Então, na área de saúde, hoje mesmo, tem muita iniciativa de paperless. Né? Então, eles estão buscando cada vez mais certificações, hoje já existem certificações para isso, para dizer, olha, esse hospital ele é paperless e ele respeita, não foi só assim, eu tirei o papel e atendo todos os critérios internacionais aqui para se tirar o papel. É um órgão que certifica? É um órgão que certifica. Tem um órgão internacional que vai lá e que é reconhecido pelo nosso Conselho Regional de Medicina, que vai lá e diz, olha, esse aqui, ele deixou de usar papel, mas ele segue todas essas outras regras, só que essas outras regras exigem o quê? Porque são sistêmicas. Então, existem os RPs focados na área da saúde, TASSE e outros da vida, que atendem isso. Mas isso implica que o enfermeiro, o médico, eles tenham que dedicar um tempo do trabalho deles, daquela carga horária, para ir naquele sistema e ficar imputando aquelas informações. Isso, às vezes, representa 1 hora do dia de um médico. Então, isso, às vezes, é muito oneroso. Então, dá para você usar a IA aqui para estar ouvindo e capturando, respeitando todas as regras daquele órgão, para identificar o que é para ir para o prontuário, o que é para ir para a evolução do paciente e já fazer os inputs no sistema. Claro, provavelmente com uma validação humana no meio do caminho, que pode ser feito por uma pessoa que tem um cargo de gestão ali dentro daquele setor do hospital e que vai validar e falar, não, legal, isso faz sentido. Tudo certo, né? E ele pode também gerar alerta, né? Porque ele pode avisar um enfermeiro na hora da transferência de plantão de que ficou faltando pegar a temperatura, de que ficou faltando fazer alguma coisa, porque aquilo está no prontuário daquele paciente. Então, é um caso em que a IA consegue ir lá, resolver um problema, não está fazendo as pessoas serem demitidas ou coisa parecida. Está dando ganho de confiança, cara. Né? Está garantindo o processo, está dando ganho de confiança. Melhorando a entrega, inclusive. Melhorando a entrega. É absurdo isso. Entendeu? Então, dá para... Se você, na hora de pensar um projeto de IA, você pensar em como setorizar, ou seja, como especializar aquela IA no teu negócio, cara, o resultado vai ser muito mais favorável. E até trazendo, acho que com base no que você trouxe, né, a IA ela pode ser um apoio, né, para otimizar, para ninguém ter que ir lá ficar cadastrando, fazendo, etc. Isso aqui eu acho que acelera e garante, ou te dá pelo menos uma margem maior de segurança de que todo mundo use de fato a ferramenta, né? Porque hoje o difícil é você fazer alguém parar o que está fazendo,
para de fato imputar informações no sistema, treinar alguma coisa e etc. É onde gera né? resistência, né, da galera. Que é, eu acho que um ponto aqui, né, que a gente se discute bastante, é como eu faço com que as pessoas utilizem as ferramentas e que de fato elas coloquem isso no processo no dia a dia, né? Fricção nos projetos de IA também precisa ser baixo, né? Tipo, Precisa ser muito é, baixo, né? é. E aí entra um lance também que as empresas não estão prestando atenção, que é como eu faço a gestão da mudança nesse processo de adoção da inteligência artificial generativa. Ou seja, como que eu olho para os processos da minha empresa e olho para as pessoas, para o letramento delas, para reduzir essa fricção. Trazer as pessoas para fazer parte desse processo desde o início, sabe? Já pensando em, poxa, a gente está passando por uma revolução, cara. Está passando por uma revolução. E a gente está querendo que as pessoas adotem uma ferramenta completamente nova, que ainda tem muito medo, muito receio, muitas regras de segurança para serem respeitadas e tudo mais, e não está trabalhando formação. Ou seja, cara, as grandes empresas deveriam estar investindo em workshops, em treinamentos e trazendo a galera do negócio para essas conversas, para mostrar, olha, do tipo, cara, isso aqui não vai... Primeiro, não tenha as expectativas irreais, né? Ele não vai tomar o seu lugar e sentar na sua cadeira e fazer o seu trabalho, mas é um aliado poderoso para você fazer mais e melhor. Muito Você bom. falou sobre essa parte da substituição, desse medo, etc. E um dos temas é a resistência sobre a adoção de IA. Eu acho que começa nisso, né? O medo da galera em perder o emprego como IA. Então, acho que o pior caminho é eu não vou pegar nisso porque isso aqui vai me substituir. Uhum. E na prática isso vai me substituir por outra pessoa que domine isso, né? Eu acho que eu comentei com vocês de um cliente que me perguntou assim, Fabiano, esse texto aqui que eu fiz com IA. Só que eu tô com medo de passarem aquelas ferramentas que identificam se o texto foi feito com IA e descobrirem que eu fiz com IA. Eu falei, cara, para com isso, cara. Que bom que se descobrirem, que bom. Cara, sustenta uma coisa que agora todo mundo tem que entender, que o fato de você estar utilizando IA para fazer as coisas, desde que você, lógico, valide o que ela fez, tá mostrando que você é um profissional do futuro. São caras como você que vão estar sobrevivendo lá na frente. Então, na verdade, é uma vantagem você estar usando. Isso é um mérito teu e não um demérito. Entendeu? Então, usa mesmo. Deixa descobrir que usou. Mas valida. Valida o que foi feito. Me veio 2 pontos enquanto vocês falavam. Um é... Você está falando, o PH trouxe o lado mais técnico de especialização da IA, né? De setorização da IA. Mas eu fiquei pensando, até o letramento é importante ser específico, né? Porque muitas vezes para a equipe médica, para a equipe de enfermagem, pegando um exemplo, o genérico você não sente na pele, né, cara? Não. Então é importante você falar o que vai ser o hospital daqui 5 anos. E vai ser. Talvez isso também na parte de letramento acelere as pessoas a... Caramba, agora eu percebi que não é uma questão de substituição. Vai potencializar o que eu faço. Entendi que não vai me dar trabalho. Entendi que as coisas vão acontecer. E o outro ponto que eu fiquei pensando, além da parte de especialização do letramento, é como é importante... E aí acho que dentro das empresas de todos os setores, o papel da liderança em encorajar e não envergonhar a IA, né? Exato. Cara, isso é muito louco, né? Que é essa coisa de... É muito fácil dentro de uma equipe alguém, se o Caio me entregar uma coisa, eu julgar o Caio pelo fato, pô, Caio, você fez no GPT isso aqui, cara? E deveria ser o contrário, né? Que é, que bom que você fez pelo GPT, Sim. cara. Sim. A muito variável louco é isso, que ele né? entenda isso, o output, né? A gente vê isso com os devs, né? Os devs, os cara, devs, que estão os com medo de copilots da vida, usar e tal. Será que vão perceber, né? O gap você precisa explicar esse código. E aí eu Total. acho que é onde entra aquela questão de eu fiz, tá funcionando? Tá funcionando. Me explica. Eu não sei. É a discussão praticamente sem fim, né? Que a gente entra na questão dos júniors e tal. Você ia falar uma coisa? Não, acho que a questão dos devs, a gente entra numa discussão que a gente vai levar horas, assim, né? Mas pelos bate-papos que eu venho tendo com a galera, é muito preocupação também do... Quem está gerando código não sou eu, mas aquela tarefa era minha. Então, aquilo pode cair uma responsabilização no meu colo. Se der merda, volta pra ele. Exato. Mas aí entra aquela discussão. Eu acho que nem o exemplo que você trouxe do cliente, né? Putz, tô com medo e tal. Cara, desde que você olhe
o que foi, não é um copy-paste, simplesmente vai e bota para frente, que você analise, que você critique, que você realmente, através do prompt, cara, mas, né, eu não faria dessa forma, por que que você fez assim e tal, e fazer esse movimento de vai e volta e de garantir, aí é outros 500. É que tem muita gente que usa sem parcimônia, que vai lá e, cara, eu preciso terminar minha tarefa o mais rápido possível, e, né, e bota para rodar. E não é bem assim, né? É entender que você pode até estar passando o aspecto operacional para IA, mas a entrega continua É sendo sua. responsabilidade É sua, né? isso, Eu já passei perfeito. por casos assim dentro do marketing, inclusive, de falar, não é a IA. Saiu da IA, passou pela sua mão, É chegou teu, até mim, cara. por exemplo, passou por você. É. Se a IA errou, você errou. Uhum. Então acho que tem esse lado também do aculturamento, até do ponto de vista de processos de trabalho entre equipe. É muita mudança, né, cara? É muito louco isso. E, Fabiano, quando a gente fala, que nem você comentou sobre multi-agentes, né, da questão do validador, do juiz, etc., fazendo uma referência para a tecnologia, desenvolvimento de software, né, o processo de desenvolvimento de engenharia de software. Como a gente consegue aproveitar o melhor dessa questão dos multi-agentes, tem as especializações que possam ponderar o dev ou todo o time que atua nesse processo de gestão de software? Legal, acho que tem nasceu, né, dentro da Maita um serviço que a gente está oferecendo para os nossos clientes e que a gente tem rodado internamente também com bastante frequência, que trabalha a formação dos devs quanto ao uso da inteligência artificial no processo de desenvolvimento mesmo, ou seja, de como que ele consegue desenvolver fazendo o uso correto das tecnologias disponíveis hoje, seja um Cursor, ou seja um Copilot, Google Gemini Code Assist, todos eles, tá? Eles já têm, a maioria deles, um mecanismo de multi-agente. Então ele tem lá, olha, vou usar um agente aqui e vou sair desenvolvendo. E ele vai, muitas vezes, gerar 1.000, 2.000, 3.000 linhas de código para você por um único prompt. Só que dentro da metodologia que a gente está desenvolvendo para formar os desenvolvedores, a gente tem trago uma boa prática que é criar as especificações das personas que farão parte daquele desenvolvimento. Então, ele pensar em QA, ele pensar num arquiteto, ele pensar num engenheiro de banco de dados, ele pensar em personas, até um validador, alguém que vai, sei lá, um especialista em SecOps, entendeu? Que vai fazer a revisão do código. Então, ele divide e cria documentações, arquivos ali de documentação com as especificações. Ele pode usar a própria IA para isso e validar se está dentro dos padrões que ele deseja. E depois, lá no Cursor, no Copilot, ele vai referenciar essas documentações, fazendo com que aquele desenvolvimento que ele está solicitando passe por aquelas etapas, passe por aquelas personas. Ou seja, ele está emulando uma arquitetura de multi-agentes e fazendo uso dessas ferramentas. Tem até um padrão de mercado, você já tem um nome dessa técnica, que você faz isso, você consegue emular esses caras ali dentro para validar o código para você. Né? E também, dentro do que a gente está ensinando para os nossos clientes, de boa prática para os desenvolvedores, para eles se sentirem seguros com o que eles estão fazendo e entender que eles podem se responsabilizar por aquele código, trabalhar guardrails mesmo, limites, ou seja, eu não vou pedir para o cara me criar 2, 3.000 linhas de uma vez. Ou seja, eu peço primeiro para ele especificar o que ele vai fazer conforme aquelas personas, né, seguindo as características do que está ali. Eu valido o plano de trabalho que foi criado e vou pedindo para ele fazer, olha, agora execute a primeira etapa. Aí eu valido. Agora me gere um código de teste, um script de teste para validar essa primeira etapa. E aí eu já vou fechando o circuito, ou seja, eu tenho aquele código que eu pedi para ele fazer e já tenho um script de teste que valida. Vou para a segunda etapa, rodo o teste da primeira, crio o teste da segunda e já rodo o teste da segunda. Então, quando eu trabalho com essa orquestração de multi-agentes no desenvolvimento, eu também tenho muito mais segurança naquilo que eu estou desenvolvendo. Entendeu? Então, faz parte ali do nosso escopo de serviços ali de formação dos nossos clientes. O conceito de multi-agentes é diferente do de agentes autônomos, né? É diferente de agente autônomo, mas está dentro de um agente autônomo. Então, vamos pensar o seguinte. Eu idealizei aqui um agente autônomo.
que ele vai resolver algum problema para mim. Então, eu criei um agente autônomo que vai tirar dúvida dos funcionários sobre assuntos relacionados ao RH. Então, ele quer saber de férias, ele quer saber de processos internos, ele quer saber como é que ele faz um reembolso. Esse único agente que eu criei, ele pode fazer tudo isso e também já trabalhar a solicitação de reembolso do meu funcionário? Ele pode. Ele pode. A tecnologia permite. Só que ele vai fazer isso de uma forma muito precária. Porque ele tem muitas funções que foram dadas para o mesmo agente. É o lance do super prompt, né? Eu não consigo, hoje, dentro da tecnologia disponível, resolver tudo com um único prompt. Os resultados não vão ser tão favoráveis quanto se eu dividir isso em outros agentes. Então, como é que você tem que pensar isso, né? Eu tenho um agente aqui, que é o agente de recursos humanos, mas pensando em arquitetura multiagente, eu vou criar um agente de reembolso, eu vou criar um agente de férias, eu vou criar um agente de dúvidas sobre processos internos ou coisa parecida. Um agente, por exemplo, para encontrar dentro da empresa oportunidades para ele... oportunidades internas. Então, vagas internas que ele poderia pleitear e que já levam em consideração os skills dele e sugerem para ele. Então, eu vou criando agentes com especializações muito bem claras e definidas, e aí eu tenho um orquestrador de agentes. Eu tenho um cara aqui que orquestra isso. E o agente do RH, ele é o cara que recebe, ele é um analista mesmo. Ele recebe e delega conforme o tipo de demanda. E a inteligência que ele precisa ter é de linguagem mesmo natural para interpretar o que está sendo pedido e direcionar o cara para o caminho correto. Isso é importante ter, inclusive não só numa arquitetura voltada para uma ferramenta interna para produtividade, mas em qualquer coisa também que você vai disponibilizar para um cliente final. Entendeu? A especialização do agente vai garantir com que você tenha resultados muito melhores. Bom. Boa, algum ponto? Não. Tem uma questão que permeia bastante em times de tecnologia, produtos, inovação e tudo mais, que é quando eu detecto que um projeto ele é bom, um projeto de IA ele é válido colocar o carro na rua. A gente falou da questão da experimentação, dos projetos que falham, e eu acho que isso passa pelo tema central do nosso papo, que é sobre fracasso de projetos de IA e por que isso acontece e tudo mais. Tem algum gatilho, algum framework, alguma questão, ou são pontos simples na visão de vocês, que os projetos de IA é bom ou não é? Cara, pra mim eu acho que vai muito em linha com o que o Fabiano trouxe. Eu acho que se você tiver o planejamento bem feito, entender o que você quer de output, o que você quer de resultado e como você vai mensurar esse caminho, a tecnologia em si é o meio. Hoje, vários modelos, várias possibilidades, cada dia surge uma nova e etc. Então, acho que para mim é definição de objetivos de fato, as expectativas que você tem, o que é para você é aceitável, o que não é, e as métricas ao longo do caminho. Então, para mim, hoje, para você tornar um projeto estratégico, sair da hype, sair do preciso fazer por fazer, etc., é de fato ter um planejamento muito bem feito e acompanhar isso. É negócio, né? Para Tem mim que virar ponteiro de negócio. Acho que é isso. não pode ser só pro hype, tem que se preocupar com a adoção daquilo, A gente tinha esses problemas na época quando muito se lançou o termo produto, usuário no centro, etc., user experience e tudo mais, que eu fazia coisas da minha cabeça e o usuário não queria usar. Acho que IA passa por isso também, né? Eu preciso saber se o usuário ele vai ter essa adoção. Né? Então, acho que na minha concepção são esses pontos. Negócio, os ponteiros. E tem a questão da adoção do time interno. Então, acho que a preocupação com o impacto que aquilo que você está fazendo vai gerar dentro da sua operação e o cuidado de como apoiar o time, né, em relação a esse impacto, com uma questão de gestão de mudanças, de controle, etc., também eu acho que tende a te dar um sucesso um pouco maior em relação à sua iniciativa. Acho que tem uma virada de chave também, defender a galera tech, produtos, etc. Acho que tem um lado de os negócios precisam disseminar essa pressão com relação a IA entre todas as áreas, né? Não pode ser um desafio de tech, produtos, Faz sentido. aplicar IA. Acho que tem que ter um lance de, inclusive, para onde a gente vai apontar enquanto empresa o nosso canhão de IA.
é para eficiência operacional, isso é uma decisão que tem que ser tomada a nível de negócio. Tipo, não é para o usuário final, é para gerar mais valor para o cliente dentro do produto. Isso é uma decisão que tem que ser tomada a nível de negócio. Não cabe só ao time tech de produto. E eu acho que trazer também essa consciência do o desafio é de todo mundo, acho que também muda um pouco o cenário dessa pressão, que eu acho às vezes até meio infantil, de tipo, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que E fazer é alguma literalmente isso, né? Que tá coisa. acontecendo. Quase Tem que infantil, fazer. né? O quê? Tipo, Não sei, tem que fazer. tem que fazer. Então, acho que assim, claro que a parte técnica, a parte de viabilização de um projeto de IA vai acabar caindo muitas vezes em quem domina mais aquele conhecimento. Mas a identificação das oportunidades, eu acho que não pode ser responsabilidade só da galera tech de produto, sabe? Acho que isso passa pelo negócio. Acho que é um desafio de todo planejamento estratégico de empresa a partir de agora. Tem que ter uma discussão sobre isso, cara. Tem que saber qual que é o ponteiro, para onde a gente aponta o canhão de IA dentro da Maita, dentro de outra empresa. Acho que isso tem que ser disseminado, assim, sabe? Porque eu acho que tem muito essa pressão só na galera ali que tá na linha de frente e muitas vezes tá faltando esse suporte. E isso também já endereça muito do desafio de mudança cultural também. Porque uma coisa é o time tech tentar ali quebrar as barreiras sozinho, e outra coisa é o negócio virar e falar assim, ó, tá aqui, essa é a direção e vai todo mundo nessa direção. Muda um pouco o tom das coisas, né? Acho que Muda. muda o jogo, né? Eu tenho visto empresas falando de comitê de IA. E aí ele tem que ser multidisciplinar. Que entra um pouco do que você falou, Sim, né? Eu trago para esse comitê perfis de negócio, né? Perfis de operação, tecnologia, inovação, enfim. Acho que é um caminho, né? É um caminho. Sabe o que vai faltar nesses comitês, cara? É um olhar técnico de quem de fato entende, conhece e sabe o que um projeto de IA precisa ter do ponto de vista de arquitetura técnica. Existe, né, a gente vê, né, o esforço que tem hoje de marketing mesmo, de mostrar que todas essas ferramentas de IA são muito simples e você joga alguma coisa lá, ele cria um vídeo, Magicamente, cria não sei o que, tudo magicamente. Quando a gente traz a IA para resolver um problema de negócio real, aquele mecanismo que você viu funcionando ali, né, mostrando, olha como é fácil, olha não sei o que, assustador, né, a gente mas para colocar aquilo em produção, você precisa realmente falar de engenharia de software numa outra esfera que eu acho que tem pouca gente que está preparada para fazer isso, entendeu? Então, muitos projetos falham porque as empresas estão acreditando que eu vou jogar alguma coisa ali e vou dizer como que eu quero que saia do outro lado, e ele simplesmente vai sair do jeito que eu quero. Se não sai, tá vendo? A IA ainda não está preparada para isso. Não é tudo isso. Né? A IA ainda não vou ter nenhum ganho com isso ainda, não está preparada e tal, quando na verdade tem sim uma grande transformação do ponto de vista de arquitetura e de desenvolvimento de software que tem para ser implementada. Né? Facilitou muita coisa? Facilitou, mas ele não faz tudo sozinho, cara. Tem um desenho, tem um blueprint, tem uma engenharia ali por trás daquilo que precisa ser respeitada. Sim. Então tem que achar quem sabe fazer para te ajudar a sair do outro lado. Fica muito aquela coisa de... por mais que tenha, às vezes, essa carinha de mágica, é uma questão complexa, né? Não adianta tentar buscar uma resposta simples. Exato. E, às vezes, é muito do que acontece, né? Está se buscando uma resposta muito simples por uma questão que, inclusive, se demonstra complexa pelo próprio fato de a gente não ver tantos exemplos já aplicados, né? Tipo... Mas eu acho que tem um negócio assim, pô, cara, tem um potencial absurdo. Tem um potencial absurdo. Tem muita coisa que dá para fazer. Cara, se o cliente vira pra gente e fala assim, mas eu ainda não vi como que a IA vai mudar aqui, porque eu sou uma indústria, eu sou, sei lá, um varejo assim, um assado, eu não acho que tem grandes potenciais ou coisa parecida. Tá subestimando. Com certeza tá subestimando e precisa de um olhar de fora, que alguém que vai vir e vai ter esse olhar mais especializado, com experiência, para olhar e identificar casos de uso que vão trazer ganho para ele. E existe também o cara falar, não, pô, eu vi aqui num post do Instagram que é super fácil de fazer, com esses prompts aqui eu resolvo o meu problema. E não é bem assim. Tem uma hora que tem que sentar e falar o seguinte, desse comitê aqui a gente precisa ter uma representação técnica de quem conhece e sabe implementar. Total. Até conectando com um tema, né? E buscando a solução disso, evitar que projetos de IA falhem, na Maita a gente criou um método, um modelo,
para que isso seja mitigado. São etapas que a gente entende que ele precisa percorrer até ter sucesso, para ter sucesso no projeto de IA. Queria que você contasse um pouquinho das camadas desse modelo e o que a gente tem visto, falado, né, que tem dado certo sobre o nosso modelo, o nosso método. Legal, Caio. Bem, como que está estruturado o nosso modelo, tá? Então, realmente, a gente dividiu ele em 7 camadas. É uma abordagem para projetos, iniciativas, para adoção da inteligência artificial generativa que visa, de alguma forma, endereçar os principais riscos e garantir que aquele projeto vai sair do outro lado, vai ter sucesso, vai ter adoção, e vai garantir um determinado ROI para aquela empresa que está desenvolvendo o projeto com a gente. Então, a nossa metodologia ela começa, em primeiro lugar, olhando para os dados, né? Então, lembra, eu comentei aqui com vocês da importância da gente definir qual que é o input, ou seja, quais são os dados que dão origem àquela IA. Dentro desses dados, eu vou definir o padrão ouro, ou seja, o que eu espero como dado que eu posso confiar. Isso ramifica de diversas formas, ou seja, dentro daquele padrão ouro, eu vou também trabalhar verificação de veracidade, de confiabilidade. E aí eu tenho aquilo que eu não quero, que eu não aceito que a IA gere para mim, ou seja, o dado equivocado, a informação errada, a informação que não pode chegar para o meu cliente, que não pode chegar para o meu funcionário. Tá? Então, quando a gente pensa em RAG hoje, a gente aqui na Maita, na nossa metodologia, o primeiro passo é definir muito bem, claramente, quais são esses agrupamentos. Tá? E aqui a gente não está falando necessariamente de dados estruturados, de um data lake. Não, é a informação que a empresa tem na mão e que ela confia, e aquilo que ela quer e aquilo que ela não quer. Tá? Quando, dado isso, o primeiro passo natural é pensar em guardrails, que vão definir, né, ou vão garantir que essas definições vão estar sendo respeitadas. Ou seja, hoje já existe tecnologia para eu fazer a verificação e garantir que aquele dado está dentro daquilo, que eu não vou ultrapassar barreiras de compliance daquela empresa, que eu estou respeitando a reputação daquela empresa, que eu estou usando o tom de voz daquela empresa, que eu estou usando o estilo de linguagem daquela empresa. Então, muitas vezes eu vou precisar, por exemplo, de exemplos mesmo de como ela se comunica, de como ela se comunica com o mercado. Olha, qual que é a forma assertiva hoje que você entende que você está comunicando o mercado? Esse é o teu estilo de linguagem, esse é o seu tom de voz, o que você não pode falar para o mercado. Isso. Então, tem, inclusive, palavras específicas que aquela empresa fala, não, isso aqui eu não uso. Entendeu? Então, a gente consegue, com a tecnologia existente, garantir que esses guardrails estão sendo respeitados. Né? A gente sabe, é um risco hoje. As empresas, muitas vezes, elas não pensam nisso. Né? Do tipo, olha, eu tenho medo da alucinação da IA. Né? Pô, e se a IA alucinar? Cara, a questão não é isso. Ela vai alucinar. Ela tem realmente um percentual de aleatoriedade. Né? Então, ela tem uma grande probabilidade de alucinar. A questão não é essa. A questão é como que eu vou blindar para que eu não tenha uma exposição que possa gerar um risco para a minha empresa. Né? Tem eu não lembro agora qual player do setor automotivo que conseguiu criar lá um bot, fez um bot para você, de alguma forma, conseguir comprar ali um carro e o cara conseguiu, de alguma forma, ir lá e usar uma engenharia de prompt mesmo, inversa, para conseguir convencer aquele agente de dar um desconto que ele levou o carro por 5% do valor. Né? E aí que entram os guardrails, e aí que entra os pontos de verificação de verdade. Tá? Ultrapassando isso, eu vou para um outro desafio que hoje, às vezes, a pessoa pensa, não, mas são centavos de dólares, centavos de dólar por token. Legal, mas quando você pensa em escalar isso, né? Então tem várias técnicas hoje, desde eu identificar que aquela pergunta de alguma forma já foi feita daquele jeito que cabe uma resposta que já está num cache, até eu ter uma plataforma ali que está monitorando os tokens que estão sendo utilizados, identificando tendências e já fazendo forecasting de quanto que eu vou gastar e gerando alarmes em cima disso.
Então, é um ponto a se monitorar. Isso não é assim um dinheiro para se jogar fora, né? Pode pesar em cima da conta do ROI daquilo ou pode inviabilizar uma solução. Então, tem várias técnicas hoje para monitoria, tanto de custos quanto de performance. Então, eu tenho que estar vendo hoje a experiência do meu usuário em quanto tempo ele está recebendo uma resposta. Então, quando a gente pensa ali em monitoria e observabilidade para IA, esses são os principais pontos. Tem vários outros, mas esses têm que estar sendo olhados, né? Eu consigo, por exemplo, implementar mecanismos de segurança que vão identificar se a latência daquele modelo naquele momento não está adequada e já direciona para um outro modelo em um outro data center ou de alguma outra forma contorna aquela situação, tá? Então, o que eu tendo essa base, eu já posso começar a pensar, por exemplo, numa outra camada do nosso método, que é a adoção. Ou seja, como é que eu vou estar pensando gestão de mudança, o impacto na sociedade, o impacto na minha empresa e começar a trabalhar isso desde o momento zero. Ou seja, como que eu vou trabalhar o dia a dia do meu profissional, do meu funcionário no uso daquela inteligência artificial. Como aquilo impacta no trabalho dele, que formação ele precisa ter. Eu preciso trabalhar, ensiná-lo a fazer engenharia de prompt para usar essa ferramenta. Eu preciso trabalhar nele o que ele vai fazer com o tempo livre que ele vai ter se ele estiver usando uma IA, como é que eu vou aproveitá-lo, qual que é a política da empresa com relação a isso. Então tem toda uma camada de gestão de mudança que tem que estar olhando para isso. Tá? Tem um outro ponto que a nossa abordagem endereça, que é o LLMOps. Tá? O LLMOps ele vem de todas essas metodologias de DevOps, SecOps e de LM, de Machine Learning Ops. Então eu vou olhar para o modelo e ver se as respostas que ele está me dando estão consistentes. Então existe um termo chamado de Drift Model que ele verifica a degradação do tipo de resposta que aquele modelo está dando. Então eu consigo hoje, pensando lá nos guarda-reios, verificar se o meu modelo continua sendo inteligente o suficiente e me dando as respostas que eu espero. E se ele não estiver, isso pode gerar alarmes ou gerar acionar pipelines de dados que vão atualizá-lo e deixá-lo novamente adequado ao tipo de resposta que eu espero. Então eu consigo criar mecanismos automáticos que verificam a saúde daquele modelo e daquelas respostas e que já acionam correções, de certa forma. Então os modelos hoje eles vão se degradando, né, o tipo de resposta, e vão surgindo modelos mais inteligentes. Então eu tenho como criar monitoria em cima disso. Tem um aspecto muito importante quando a gente está olhando para isso, que é assim, eu posso coletar o feedback das pessoas de forma manual ou automática. Então, vocês já viram em alguns desses aplicativos, eu tenho que ir lá como dar um joinha ou dar um dislike, dizer que não gostei daquela resposta. Tudo isso fica sendo armazenado e pode ser utilizado para aperfeiçoar aquela resposta. Eu consigo fazer isso de forma automática também. Por exemplo, imagina um agente de recuperação de carrinho. Eu posso fazer com que aquele agente de recuperação de carrinho aprenda com os carrinhos recuperados e os não recuperados e vá aperfeiçoando a abordagem dele, entendeu? E isso vai fazendo com que eu trabalhe feedback e reaprendizado do modelo. Um outro assunto que a gente discutiu aqui já e que faz parte da nossa metodologia é a camada de especialização, de segmento mesmo, né? Então a gente falou aqui de soluções na área de saúde, que a IA foi treinada, ou seja, ela tem como insumo padrões de mercado, exigências de órgãos que regulamentam aquela área. Então, imagina a área da saúde, quantas documentações existem para garantir que determinados processos estão sendo feitos com altos padrões de qualidade para a segurança dos pacientes. Então, a gente aqui na Maita entende que quando vai conversar com o cliente sobre IA, que eu tenho que levar para ele a responsabilidade da especialização daquela IA.
Entendeu? Então eu tenho hoje muita informação quando a gente está falando de, por exemplo, área jurídica, que eu vou trazer jurisprudência para ter como base, né? Então o cara está fazendo uma IA, um agente de IA que vai criar peças na área jurídica para, sei lá, defender seguradoras. Cara, tem muita informação que tem que vir como base para especializar. Né? Tem gente que trabalha ali direto. Não, eu vou pegar aqui o GPT-XPTO, vou conectar com ele, vou mandar o que eu quero e ele vai me responder. Cara, aquele é um LLM de fundação. Ou seja, ele é genérico. Ele vai ser extremamente inteligente, vai te ajudar com muita coisa. Mas se você tem um problema real do teu negócio para resolver, especialize ele. Pode ser necessário fazer um fine tuning ou não, mas tem como especializar e isso está dentro das nossas camadas, nossas abordagens, para evitar o fracasso daquele projeto. E por último, algo que também a gente comentou aqui e dá para aprofundar um pouco mais. Arquitetura multiagentes. Não é só modinha falar de MCP e falar de Google ADK e de outras plataformas que estão vindo, ou mesmo padrões e metodologias de desenvolvimento que estão chegando para falar de multiagente. Então, o que basicamente é, quando a gente está falando de multiagentes, né? O que é isso? Eu tenho, por padrão, né, como melhor prática, eu penso num agente orquestrador e eu penso em outros agentes especialistas. Então, a gente até deu um exemplo aqui de, vamos pensar agora num agente de negociação. Então, eu tenho um agente que ele é o cara que consulta as regras de negociação. Eu tenho um outro agente que ele consulta estoque. Eu tenho um outro agente que verifica as vendas passadas e o perfil daquele cliente. Então, eu tenho agentes que eles têm especializações e eu tenho um orquestrador. Esse orquestrador pode ou não ser aquele que faz a interface com o meu cliente, tá? Aquele que faz a interface com o cliente, muitas vezes ele vai ter toda a questão de estilo de linguagem, tom de voz e tudo mais. E quando eu trago essa arquitetura de especialistas, não é só uma questão de, poxa, então a inteligência artificial ela não sabe trabalhar com multitarefa. Não, ela sabe. Mas aqui eu tenho muito mais qualidade, eu tenho muito mais eficiência. E tem uma outra coisa, a gente já fala há muitos anos de arquitetura multisserviços, de não criar um monolito. Isso é não criar um monolito nesse paradigma novo de desenvolvimento com inteligência artificial. Porque esse agente hoje, existem protocolos, padrões de mercado, como agent to agent, o próprio MCP, em que eu já estou pensando lá na frente. Porque se eu deixo um agente especializado, que de alguma forma consegue, por exemplo, ele só fecha um pedido dentro do meu sistema, dentro do meu e-commerce, esse cara ele pode ser acionável, por exemplo, dentro do ChatGPT. Então, futuramente, alguém está pesquisando sobre um produto, como eu usei um padrão de mercado, um framework de mercado já, que as Big Techs já estão utilizando, que está todo mundo utilizando, eu posso simplesmente conectar esse cara com o ChatGPT e o cliente já conseguir fechar o pedido acionando aquele agente, sem ter que passar por todo um fluxo. Então, o que a gente pensa hoje em API, né, que é um negócio que tá ficando velho, cara. Eu passo parâmetros, recebo uma resposta em JSON e tal. Não, cara, agora é conversa, é linguagem natural. Então, eu não vou ter mais, me dá a API do sistema tal para eu integrar. Não, os meus agentes aqui vão integrar com os agentes de lá. E eles vão se conversar e resolver os problemas. Então, é pensar nisso na hora de desenvolver um sistema de inteligência artificial. Boa. Então, Muito bom. resumindo, só para retomar, então. 7 camadas, uma proposta para minimizar o risco de falhas em projetos de IA, né? De insucesso. De insucesso e realmente garantir que do outro lado o cliente vai ter o ROI que ele espera. Sair do hype para um valor real. Sair do hype e para o valor real. Então a gente está falando de dados, guardrails, observabilidade, LLMOps, Isso. Gestão de mudança, arquitetura multiagentes setorial e a especialização. Setorial. Essas são as 7 camadas. Essas são as 7 camadas que estão dentro. Endereçam todos os motivos de falha de um projeto de IA? Provavelmente não. E provavelmente ele vai ser atualizado. Daqui a pouco a gente vai ter o AI 7 Plus, AI 7.8, não sei.
Boa. Mas nesse exato momento, eu tenho muita convicção de que a gente está dando muita segurança para os nossos clientes Faz um- colocarem o carro na pista e começarem a desenvolver seus projetos de E já inteligência funciona artificial. como show de bola. um mapa mental, né? De tipo, o que precisa ser seguido, né? O que Sim. precisa ser olhado dentro Sim. desse contexto. Bem legal. Fechamos? Fechamos? Muito bom, obrigado, senhores. Que isso. Valeu Mais uma vocês. manhã Tamo produtiva. juntos. É isso aí. Bora trabalhar, né? Ah, isso aqui é Vamos. trabalho também. Vambora trabalhar. O PH já tá contando aqui que... Taxímetro ligou. Valeu, gente. Valeu. Fechou, valeu.